Eduardo ia pregar minha mensagem aqui, que eu só falava, eu falei assim, acho que ele deu minha mensagem antes de subir aqui, que ele estava falando de oportunidade. Eu falei, eu separei essa mensagem para falar, ele estava falando aqui no anúncio, eu falei, acho que ele viu minha mensagem. Amém? Aqui o Espírito é um só, amém? Amém? Glória a Deus. Você achou aí Atos capítulo 20? Se não achou, pega o caramba com o irmão do lado, o irmão dele aqui no telão. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Isso, amém. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu no terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida dele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Feche seus olhos nessa manhã. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, graças te damos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Pai, na tua presença, reunidos na dispensação da tua graça, de poder receber de ti a tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, o nosso espírito, o nosso coração, para receber de ti a tua palavra. Nós não te queremos, nós não precisamos ouvir, Pai. Desde já repreendemos todo o espírito contrário, todo o espírito de inquietação, sonolência, distração, jogamos por terra em nome de Jesus. Estamos em liberdade total, Espírito Santo, para agir conforme a paz. Não nos permita, Senhor, sair daqui da forma que entramos, mas que possamos sair daqui totalmente transformados pelo poder da tua palavra e da tua presença. Assim nós oramos, já te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Amém. Por isso, Pai, em nome de Jesus. Queridos, esse texto fala de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E eu sempre gosto de colocar um tempo para a gente entender que a gente precisa falar no nosso coração. O tema da mensagem é uma pergunta assim: qual é a nossa postura? Fala assim: qual é a nossa postura? Olha para o irmão do lado e fala assim: qual é a sua postura? O texto relata aqui o apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Paulo era um implantador de igrejas. Paulo era o apóstolo dos gentios, aquele que desbravava e foi chamado para levar a palavra e implantar várias igrejas, não só na Europa, mas também na Ásia. E ele estava aí, desafiado por Deus, abrindo as igrejas, formando discípulos, formando sucessores, discipulando, formando um legado, a base da igreja primitiva. Até que ele chegou a uma cidade chamada Troade, que é esse texto aqui, perto da Macedônia, da Grécia. E o texto diz que Paulo chegou nessa cidade no primeiro dia da semana. Fala assim: Paulo chegou no domingo. E o texto, interessante, o texto fala assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o filho partindo do pão, ou seja, era um dia de Santa Ceia. Primeiro dia da semana, domingo do Senhor. E Paulo era o líder, era aquele que eles tinham um zelo, ou seja, era a pessoa, era uma referência para eles. Paulo havia implantado aquela igreja, Paulo havia implantado aquele grupo de discipulado, e Paulo viajava e já estava na sua terceira viagem missionária. E Paulo veio de volta a Troade, naquela igreja onde os irmãos estavam reunidos no dia de Santa Ceia, num domingo. Imagina, irmãos, a gente está aqui reunido, né? E aí nós temos a nossa liderança. E eu falo assim: ó, tal dia o bispo Ronaldo vai vir aqui ministrar a palavra. Quanto tempo o bispo não vem aqui? E aí nós temos o bispo aqui, vai vir um dia pregar. Ou seja, como se isso estivesse acontecendo. Claro que eu não estou comparando o bispo com o Paulo e nem vice-versa. Eu vou dizer o seguinte: era um dia especial. Um dia especial porque era o dia de Santa Ceia, primeiro dia da semana, que é o domingo, dia do Senhor, separado para entregar a Deus o nosso melhor. E sem contar que o missionário, aquele que plantou a igreja, a pessoa que era referência de discipulado, referência de evangelho, o apóstolo Paulo estava chegando na cidade.
contexto. Esse era o contexto dos irmãos, ou seja, os irmãos estavam reunidos e sabiam que Paulo ia chegar para ministrar. Ou seja, se sou eu, se eu estou na igreja e eu sei que o bispo Ronaldo vai vir aqui, ou um irmão que vai vir aqui, eu tenho um apreço muito grande, uma referência, eu sento na primeira cadeira. Então, esse é o contexto. E o texto vai dizer que um jovem, no versículo 9, um jovem chamado Eus, que estava sentado numa, falou assim, janela. Esse é o contexto. Agora imagina. Eu imagino que aquela reunião não tinha poucas pessoas, tinha muitas pessoas. Imaginando uma sala lotada, imaginando uma igreja lotada. Até porque o apóstolo Paulo estava chegando para ministrar. E o texto diz que havia muitas lâmpadas no cenário, as pessoas reunidas, esperando o partir do pão, e Paulo tinha que seguir viagem. Ou seja, não bastasse ser um dia especial, domingo, dia do Senhor, dia de Santa Ceia, o apóstolo Paulo presente. E o texto diz que o apóstolo Paulo só ia ficar um dia na cidade. No versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, Paulo só ia ficar um dia e no dia seguinte ele ia embora. Então imagina a expectativa do coração daqueles irmãos, sabendo que Paulo ia pregar, que Paulo ia discursar, que o implantador da igreja, que a pessoa que era referência de evangelho estava ali para ministrar o culto da ceia, que ia partir o pão, ia servir a ceia, ia ministrar. O coração dele já está cheio de expectativa disso. E esse jovem vai e senta na janela. E uma hora que ele vai, e ele dorme sentado na janela e cai no terceiro andar. Imagina a igreja não é 3 andares. E o jovem senta na janela e cai. E a pergunta é: qual é a nossa postura? Qual foi a postura desse jovem? Diante das expectativas de oportunidades, aí entra o que o pastor falou sobre oportunidades. Então, o primeiro ponto é, fala assim comigo: não perca as oportunidades. Mas do outro lado fala assim: não perca as oportunidades. Esses irmãos estavam aqui reunidos na expectativa de receber uma palavra, de ser discipulado, de ser orientado, de ser instruído, de ouvir o apóstolo Paulo pregar. Dia de semana, Santa Ceia, domingo. Oportunidade única. O que eu faria nesse lugar? O que você faria? Não perderia por nada. E aí, trazendo para o nosso contexto, quantas oportunidades nós temos de ser instruídos, de ser cheios da presença de Deus, de viver experiências reais com o Senhor, e às vezes deixamos passar. Cada culto de manhã, cada culto da noite, cada reunião de discipulado, cada MD, cada encontro de homens, cada encontro de mulheres, cada encontro de jovens, cada momento de comunhão, como foi a pizza, cada momento desse são oportunidades únicas que Deus nos dá e que não volta atrás. O dia de ontem aqui com os irmãos da pizza não volta atrás. Podemos ter outro momento de pizza, mas não vai ser igual ao de ontem. O culto dessa manhã e o culto da noite não vai ser igual na semana que vem. O encontro de homens de 2022 não será igual ao encontro de 2023 e vice-versa. Ou seja, cada oportunidade que nós temos de nos reunir, de ouvir a palavra de Deus, são oportunidades únicas que Deus nos dá. Então se agarre em cada oportunidade. Cada culto, cada MTL, cada MD, cada celebração, cada casa de paz, cada seminário de transtorno, cada MD de jovem, cada reunião de mulheres, são oportunidades únicas que não vão para trás. Você pode ter outras oportunidades parecidas, mas nunca vai ser a dele. Cada oportunidade que você tem de estar com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, serão únicas. E a pergunta é: o que nós temos feito com essas oportunidades? O que nós temos feito com as oportunidades que Deus nos dá de estar reunidos como igreja, reunidos com os irmãos, de ouvir o Senhor, de celebrar a ceia, de celebrar o Senhor, de receber as bênçãos, de ser capacitado, de fazer algo para Deus, de receber instruções? Cada oportunidade é única em Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Estava falando aqui mais cedo de manhã, aqui no MTL, sobre nossas escolhas. Que o tema da mensagem é: qual é a nossa postura diante de Deus? Qual é a nossa postura diante da igreja? Qual é a nossa postura como cristão? E eu falava aqui de manhã com os irmãos que eu me converti, desde que me converti, eu tive uma escolha. Eu decidi
escolher, eu nunca passo o culto da virada longe da igreja. Todo dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, eu estou na casa de Deus. Porque eu termino o ano e inicio um novo ano na presença do Senhor. Isso é uma escolha, é uma oportunidade que eu não deixo passar. Cada celebração de carnaval, enquanto o mundo se retira para cultuar a carne, nós, a igreja, se retira para cultuar a Deus. E desde que eu me converti, nunca passei uma celebração fora da igreja. Falei para os irmãos, eu tenho a oportunidade de viajar, de sair sábado, domingo, segunda, terça, porque o banco só abre quarta-feira, depois do meio-dia. Podia ficar 5 dias descansando. Mas eu decidi ficar na igreja nesses 17 anos que eu me converti e nunca me arrependi, porque o Senhor tem me abençoado muito, porque eu tenho sido fiel com o Senhor. Mas é uma escolha. A pergunta é: qual é a minha postura, qual é a sua postura diante de Deus? E esses irmãos estão reunidos para poder receber a palavra do apóstolo Paulo. Mas a questão é: estavam lá de corpo, alma e espírito, eu estava só de corpo? Nós precisamos vir para a igreja e estar com o espírito aberto, com a mente ligada, com a alma ligada, com o coração ligado, na expectativa de receber o melhor de Deus. Que cada culto é especial, não para o pregador, na presença do Espírito Santo. Não é por minha causa, não é por causa de ninguém, é por causa que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. E esse lugar é chamado casa de oração, habitação do Deus Altíssimo. Então cada culto de manhã, quarta-feira, domingo à noite, cada celebração, cada LD, cada evento é uma oportunidade única de receber a bênção de Deus e a presença do Espírito Santo. Não é por causa de ninguém, mas aqui o apóstolo Paulo era aquele referência, ele seria usado por Deus com certeza para abençoar aqueles homens, aqueles irmãos. E esse jovem dorme durante a ministração do apóstolo Paulo. E às vezes a gente reclama que o culto acaba tarde, às vezes o pastor passou hoje 20 minutos do culto, o pastor passou 20 minutos da ministração. Olha o que diz o texto: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Irmãos, o culto começou de manhã e o apóstolo Paulo estava pregando até meia-noite. Eram quase 24 horas de ministração e o povo estava lá. E só um jovem dormiu. Olha para o irmão lá e fala assim: espero que você não durma, mas não perca a oportunidade. E esse jovem sentado na janela, conforme o apóstolo Paulo pregava, se prolongou no seu discurso, ele foi e dormiu e caiu na janela. Então o primeiro ponto é: não perca as oportunidades que Deus te dá. Se é um encontro de homens, vai no encontro de homens, se é um encontro de mulheres, vai no encontro de mulheres. Se é um líder de jovem, líder de jovem. Se é a juventude no dia 16 de setembro, venha. Se é o rodízio de pizza, vem. Não importa onde você esteja, se o Espírito Santo está agindo, se ele está ali, então venha na presença de Deus. Não perca a oportunidade que Deus te dá. Temos muitos eventos, muitos ambientes que Deus se move. E esse ambiente aqui, as pessoas estavam lá sedentas para ouvir o apóstolo Paulo pregar. O versículo 9 diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado. O primeiro ponto foi não perder as oportunidades. O segundo fala assim: cuidado para não dormir. Fala assim: cuidado para não dormir. Olha que o irmão fala: você está dormindo aí, fala assim: cuidado para não dormir. Esse dormir é não estar ligado. Tem uma expressão que as pessoas usam aí fora, né? Ô meu irmão, não dorme no ponto, não é assim? Não dorme no ponto. Fica ligado, fica aceso, tem expectativa, fica ligado na mensagem, fica ligado no que ela vai fazer, fica de si no ambiente. É nesse sentido. Mas esse jovem aqui dormiu fisicamente. Mas o nosso alerta é que a gente não possa dormir espiritualmente. Porque quem dorme espiritualmente é a pessoa que está inerte, que está alheia às coisas, que não se concentra, que não se envolve. A pessoa está dormindo, está paralisada. Era uma reunião importante. A única oportunidade de ver o apóstolo Paulo pregar.
de receber as instruções. E o texto diz: haviam muitas lâmpadas no cenáculo, ou seja, está tudo iluminado, tudo aceso, e mesmo assim ele dormiu. Tem ambiente que a gente apaga a luz, né? Daquele soninho, mas aqui está tudo aceso, cheio de lâmpada. O apóstolo Paulo pregando, eu imagino o apóstolo Paulo pregando, não é igual eu pregando, não é igual o pastor Paulo pregando, mas não o apóstolo Paulo pregando, aquela eloquência, aquele homem poliglota, cheio da presença de Deus, não que a gente não possa ter, mas imagina ele, o apóstolo Paulo, pregando com aquela eloquência, discursando, e a pessoa dorme. Olha a oportunidade perdida para um jovem começando a sua caminhada, de receber instrução, de ser ministrado, de ser discipulado, e ele vai embora. Como pode alguém dormir num momento desse? E esse dormir significa dormir no ponto, significa não se concentrar, significa perder a oportunidade, significa não estar despertado para aquilo que vai fazer, ou está totalmente inerte às coisas. Pessoa que não se movimenta, pessoa que não se envolve. Ou seja, a pessoa que dorme é a pessoa que não se envolve em nada. Ou seja, o fulano está dormindo, o fulano está paralisado, o fulano está inerte. Graças a Deus não tem ninguém aqui assim, né? Só em nossas outras igrejas, mas aqui não tem ninguém assim. Porque aqui ninguém dorme, amém ou amém? Amém. Fala assim, se você dormir, fala para o irmão, se você dormir, você vai ver só. Eu escuto o cara para se acordar. Em Efésios capítulo 5, não precisa abrir, versículo 14 diz assim: desperta que dormes, levante-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Dormir é paralisar, é ficar parado, não avançar, não sentir a presença de Deus, não se envolver nas coisas de Deus, não se envolver na obra de Deus. Isso é dormir, o fulano está dormindo, o fulano está paralisado. Então não durma, avance. Deus quer te usar, Deus quer te avançar, Deus quer te discipular, Deus quer que você chegue da presença dele. Não dormir é se envolver nas obras de Deus. Amém ou não amém? Amém. Quem lembra de Jonas? Jonas foi chamado para pregar a palavra. E Jonas fugiu do chamado. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarso. Entrou no navio. E diz o texto que Jonas entrou no navio. E o que ele fez? Falou assim, dormiu. Porque quando a gente está fora do chamado, fora da direção de Deus, a gente fica meio que dormindo. Dormir é paralisado, é alheio ao mover de Deus. E Jonas, dentro do navio, indo para a direção errada, estava dormindo. A minha oração é para que você não durma. A minha oração é para que a gente esteja sempre na expectativa do que Deus vai fazer na nossa vida. Não perder a oportunidade é falar do amor de Deus. É Deus nos usar para abençoar outras vidas. É Deus nos usar para abençoar a igreja, para abençoar o irmão, para abençoar a nossa casa. Que a gente nunca venha dormir, mas que a gente esteja sempre acordado, vivendo o melhor de Deus. Sempre acordado, vivendo o agir de Deus. Sempre acordado, se envolvendo nas coisas de Deus. O mundo está dormindo, o mundo está paralisado, o mundo está perdido, mas a igreja está viva, a igreja está acordada, porque ela está sendo usada para abençoar pessoas. Quem dorme espiritualmente não se interessa pelas coisas de Deus, não valoriza mais a comunhão com os irmãos, não se importa com as vidas que estão se perdendo, não se importa com os eventos que a igreja promove, não se envolve quando o Senhor chama. Isso é dormir espiritualmente. A pessoa que não se envolve, não se importa, não sente mais arder, chama no coração, isso está dormindo. Mas a minha oração nessa manhã é que vocês acordem, que nós acordemos e desfrutemos do melhor de Deus. Que Deus possa nos usar. Diga glória a Deus. Esse está acordado. Acordado fisicamente, mas dormindo espiritualmente. Amém ou amém? Lê comigo o versículo 9 agora, de novo. Diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Você está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Me ajuda a pregar aí, fala assim: não perca
a oportunidade. Fala assim, cuidado para não dormir. E o terceiro, fala assim, cuidado com a janela. Ainda bem que você mandou fechar a janela aqui, né? Foi proposital, a mensagem foi proposital. Irmãos, imagina, agora, tenta imaginar o contexto lá desse texto de Atos. A igreja reunida, os irmãos reunidos, primeiro dia da semana, no dia do Senhor, dia de Santa Ceia, o apóstolo Paulo pregando, a igreja de 3 andares, cheia de gente, e a pessoa sendo na janela. Imagina o contexto, eu imagino, estou aqui conjecturando, não está aqui na Bíblia, que a janela, você olha para fora, você está dentro da igreja olhando para a janela lá de fora. Lá de fora já tem outras coisas que não era igreja. E o que simboliza a janela? A janela simboliza o mundo, as coisas que o mundo oferece. Esse jovem, alguém está dentro da igreja, olhando para Paulo, estava lá de fora olhando para a janela, para o mundo, para as coisas mundanas, para os iguarias do mundo, para as coisas que distraem a nossa mente, a nossa visão, o nosso foco, tira o nosso foco de Deus. A orientação é: cuidado com as janelas que se abrem, cuidado com as janelas do mundo, cuidado com tudo que o mundo tenta tirar você da igreja, as coisas de Deus. Não deixe que o mundo tire o foco que você tem em Jesus. O nosso alvo é o Mestre, nosso alvo é Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todo lugar para ele sentar, e ele ficou na janela. Janela é tudo aquilo que tira o nosso foco das coisas de Deus, nos faz olhar para o mundo. E viver é viver com um pé dentro e o outro fora. O cristianismo não existe em cima do muro. Quem está em cima do muro está do lado de fora. Quem está no cristianismo está do lado de dentro. Amém ou não amém? Amém. Ou você está do lado de dentro ou está do lado de fora. Não tem meio termo no cristianismo. Ou você está olhando para a janela ou você está olhando para as coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Ou você olha para Jesus ou olha para fora. E aquele jovem tanto podia prestar atenção, como eu falei, o apóstolo Paulo ficaria um dia só naquela congregação. Era uma oportunidade única de receber, de ser instruído, de ser direcionado, de ser discipulado, de ser ministrado. E ele preferiu ficar sentado na janela. O texto não diz se tinha outros lugares, mas se eu estou naquele lugar, não sentaria de janela de jeito nenhum. Porque o lugar nem que seria sentado no chão, eu ficaria lá no início, lá na frente, ouvindo a voz de Paulo pregar. Mas quando eu falo cuidado com a janela, é: não deixe que as coisas do mundo tire o foco de quem você é em Deus. Não deixe que as coisas do lado de fora tire o foco da sua identidade. Como eu falei na semana passada, você é filho de Deus, você foi chamado, você foi perdoado, você é abençoado, você tem uma identidade nova. Quando Jesus passou a morar no nosso coração, nós recebemos uma identidade nova. Então não deixe que o mundo tire essa convicção. Não olhe para trás. Esqueça que as coisas que para trás ficam. Eu olho para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, o nosso Deus. Amém ou amém? Eu olho para frente, para o alto, para o alvo. Não deixe que as janelas me distraiam. Não deixe que a janela do mundo me distraia. O mundo tem muitas coisas a oferecer, sim. As iguarias, Daniel não se deixou levar pelas iguarias do rei. O texto diz que Daniel, lá no livro do próprio Daniel, fala que Daniel era separado. Ele não deixou se contaminar com as iguarias do mundo, com as iguarias do rei, mas ele se separou. Ele não deixou que as janelas do mundo tirassem a vocação dele para poder servir a Deus. Quantas coisas nos são oferecidas lá de fora para poder abandonar o Evangelho, para poder pecar contra Deus, para poder desobedecer a Deus, para poder se desfazer de Deus. Quantas são as armadilhas que o mundo oferece? Então olhar para a janela é olhar para as coisas lá de fora, olhar para o mundo, querer voltar para o Egito, como aqueles homens no deserto andando com Moisés. Se eu estivesse no Egito, lá tinha cebola, lá tinha isso, tinha aquilo, murmurando. Mas o melhor é sempre estar na casa de Deus, o melhor é sempre viver para Deus. Não importa o que nós tínhamos no passado, o importante é o melhor é sempre estar com Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então cuidado com a janela. Olha para o irmão e fala assim: cuidado com a janela. Fala assim: por isso que os pastores mandaram fechar a janela. Tem que mandar fechar a porta agora. Versículo 10, lembra o versículo 10.
Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida dele está. O jovem foi e dormiu. Na hora da pregação de Paulo, o que aconteceu? Estava no terceiro andar, na janela, e caiu lá embaixo. Dado como? Morto. Fala assim: fomos chamados para ressuscitar os mortos. Você acredita nisso? Amém ou não amém? O mundo está morto, o mundo está perdido, pessoas em direção ao abismo, mortos espiritualmente. Mas eu e você, a igreja, fomos chamados para ressuscitar esse mundo, para dar vida, para apresentar Jesus, para dizer que eles podem ser filhos de Deus. E esse jovem caiu no terceiro andar como morto. O que Paulo fez? Paulo parou de pregar, desceu, se inclinou sobre o jovem e lhe trouxe a vida. Esse é o papel da igreja. Quando é preciso pregar, ela prega. Quando precisa ir atrás de alguém, ela vai atrás de alguém. Olha o que diz o texto, versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida dele está. Fala assim: descendo. O que Paulo fez? Paulo desceu do púlpito, nós tinha lá um lugar para ele pregar. Ele desceu os 3 andares e foi lá embaixo, lá de fora, atrás daquele jovem. Descer é um verbo que indica movimento, que indica atitude. Paulo desceu, descendo, ou seja, ele teve a atitude de ir atrás de alguém que estava morto. Esse é o papel da igreja: ir atrás de alguém que está morto, ir atrás do mundo que está em direção ao abismo. É casa de paz, é LD, é culto jovem, tudo que nós fazemos, nós estamos mostrando, nós estamos descendo para ir buscar alguém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E Paulo fez isso. Paulo desceu, atitude de se mover. Paulo se moveu em direção a quem estava morto. A nossa pergunta é: o nosso texto inicial, o tema da mensagem, qual a nossa postura? A nossa postura é de se movimentar e de se mover em direção a quem está morto? A nossa postura, é se movimentar e ir atrás daqueles que estão perdidos? E tem que estão se desviando, daqueles que estão precisando? Esse é o papel da igreja: de se movimentar, de descer, de ir atrás daqueles que estão mortos espiritualmente, mesmo que tenha sido culpa deles. Porque o jovem caiu da janela, porque estava olhando para o mundo e não para a pregação. Mas não importa o que aconteceu, o importante é que é uma vida. E se é uma vida, ela importa. E se importa, não importa qual foi o motivo. O importante é que eu e você, como igreja, precisamos descer e se inclinar e ir atrás daqueles que estão perdidos e trazê-los de volta à presença de Deus. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Paulo desceu, a atitude de se mover. Ele não fez só isso. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçou e disse: não vos perturbeis, que a vida dele está. Paulo se inclinou e o abraçou. O que é se inclinar e abraçar? É ter compaixão, é ter amor. Fala assim: eu como igreja, eu preciso me inclinar para as pessoas que estão mortas, que estão perdidas. Fala assim: eu preciso abraçar os que estão perdidos. Usar de misericórdia, usar de amor. Abraçar no sentido de trazer para perto. Abraçar no sentido de ser hospitaleiro, de abraçar o visitante, abraçar quem está perdido, abraçar quem está entrando, abraçar quem está vindo para o LD, para a igreja, abraçar o seu vizinho, o seu parente que está em depressão, que está com problema de saúde, que está em direção ao abismo. Não importa, a igreja precisa abraçar, a igreja tem que para aproximar e não para afastar. O LD, eu, você, precisamos se inclinar e abraçar as pessoas. Mas tem pessoas, não aqui, tem pessoas que afastam, que julgam. Isso não pode. Não pode entrar assim, não pode entrar assado. Fulano não pode entrar aqui, fulano não pode ser. Quem disse? Eu aprendi uma coisa quando eu entrei na igreja. Eu li um livro do bispo Roberto Macados, que ele fala nas frases, ele fala assim: nós não somos fiscais do Espírito Santo.
Nós somos igreja. Precisamos abraçar todo mundo que vem. Quem faz a separação é o Senhor. Nós não somos fiscais do Espírito Santo. Não podemos decidir quem entra e quem não entra. 20 como estáis. O fardo de Jesus é leve. Precisamos depositar sobre Jesus nosso fardo, que é pesado, e pegar o fardo dele, que é leve. Que ele carrega o nosso fardo. Amém ou amém? O papel da igreja é descer, se inclinar e abraçar. O papel da igreja é usar de misericórdia. O papel da igreja é usar de amor. O papel da igreja é abraçar quem precisa. E Jesus faz a separação. O Espírito Santo faz a separação de quem vai entrar no céu e quem não vai. Quem vai entrar, como vai entrar, não importa. Aqui nós abraçamos a todos que chegam. É claro que ninguém vai tumultuar o culto, mas abraçamos no sentido de ser hospitaleiro, de receber o visitante, de receber as pessoas e de sermos igreja. Amém ou não amém? E olha o que o apóstolo Paulo, olha o que o texto diz no final do versículo 10: não vos perturbeis, que a vida nele está. Ou seja, o apóstolo Paulo desceu, se inclinou, abraçou e falou para todo mundo assim: ó, não se perturbem vocês, porque a vida dele já está sobre ele. Ou seja, a igreja foi chamada para profetizar a vida. O que sai dos nossos lábios? É morte ou é vida? Eu e você fomos chamados para profetizar a vida, para falar: viva, receba a vida, receba o Espírito Santo, receba Jesus. Não importa o passado, você vai viver na presença de Deus. O apóstolo Paulo usou de misericórdia, desceu, se movimentou, teve a atitude de buscar o mundo todo, teve a atitude de usar de misericórdia, e não bastasse isso, ele profetizou vida sobre a vida daquele jovem. Ele podia chegar lá e falar assim: rapaz, você dormiu na minha pregação, bem feito. Não podia falar assim? Ele pode falar assim: ó, rapaz, toma jeito, eu estava pregando, você estava na janela, dormindo na minha mensagem. Podia puxar o menino do jovem. Tinha autoridade, mas não. Ele decidiu usar de misericórdia, de amor. Fala assim: receba a vida de volta, fique de pé, se aprume, tome outra chance, agora não faça mais errado. Ou seja, ao invés de corrigir, Paulo usou de misericórdia. Tem hora que a correção vale, mas tem hora que vale muito mais o amor e a misericórdia. Porque aquele momento não era o momento de corrigir. Aquele momento era o momento de abraçar. Amém ou não amém? Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem momento que é para corrigir, e tem momento que é para profetizar a vida, abraçar, usar de misericórdia, de amor. Nós precisamos entender qual momento faz o quê. E Paulo, mesmo tendo a autoridade e a autorização para corrigir aquele jovem, porque dormiu na mensagem dele, fica lá de cima, mas ele usou de misericórdia e profetizou vida sobre aquele rapaz, para que ele pudesse voltar e se recompor e poder seguir em frente. Para fechar, abra comigo Romanos capítulo 13. Deixa de novo aí que possa retornar, amém? Tem alguém aí? Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Se achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está aqui no telão diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio. É hora da igreja despertar do sono. Ou seja, é hora de avançarmos. É hora de perder tempo com os mimimis. É hora de perder tempo com as coisas que não têm importância. É hora de avançar. É hora de evangelizar. É hora de abraçar. É hora de usar de misericórdia. É hora de usar de amor. É hora de ganhar o mundo. Não se importar com as briguinhas internas, as coisinhas internas, concordo com isso, concordo com aquilo. Não! Existem coisas muito mais importantes para você pensar. É hora da igreja despertar do sono, despertar da letargia, despertar daquilo que nos impede de avançar. E se preocupar com aqueles que estão perdidos no mundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
O texto diz: e a vós outros conheceis o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, existe urgência. Jesus está voltando e o tempo está se findando. Existe uma urgência da igreja de despertar do sono, despertar, sair das quatro paredes e evangelizar, e buscar, usar a misericórdia, porque o tempo está se findando. Jesus está voltando e existem pessoas dormindo, perdidas. E aí você precisamos ir buscar essas pessoas e trazer de volta para a salvação, trazer de volta para a casa de Deus, trazer a vida, como Paulo fez com aquele jovem, trouxe de volta a vida, porque só em Jesus existe vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fica de pé essa manhã, vamos orar. E a pergunta inicial é: qual é a nossa postura? A pergunta inicial é: qual é a nossa postura? É desse jovem que dormiu numa reunião tão importante, Paulo pregando, não perder as oportunidades, não dormir, mas fazer a vontade de Deus, se inclinar, usar de misericórdia, despertar do sono, despertar da inércia, porque nós somos a igreja, nós fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nós temos uma identidade, nossa identidade está no céu, nós somos chamados, nós somos filhos, nós somos perdoados, mas nós temos um chamado para cumprir. O tempo está
Senhor.